E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Enzo Minhoto, sou acadêmico de psicologia, e nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho melhor sobre a teoria da personalidade do Carl Rogers, da abordagem centrada na pessoa. Carl Rogers, ele tinha uma base na fenomenologia, e a gente sabe que a fenomenologia, ela tende a buscar uma visão diferente do positivismo. Ou seja, a fenomenologia vê o indivíduo como único, e a sua forma de ver o mundo de forma única. E Carl Rogers também acreditava nisso, que cada um de nós tem uma forma diferente de perceber, interpretar e ver o mundo. A partir disso, ele constitui, sim, a teoria da personalidade dele. Nós temos percepções diferentes do mundo e, através dessas percepções, nós criamos o que ele chamava de campo fenomenológico, o campo fenomenal. Então, a forma que eu vejo o mundo é diferente da forma que você vê o mundo. Essas percepções poderiam acontecer de uma forma consciente ou de uma forma inconsciente. Uma forma consciente, por exemplo, seria eu mostrar para você essa caneta. Você vai olhar e você vai me dizer, é uma caneta azul, tem uma ponta azul e tudo mais. Já uma percepção inconsciente seria uma interpretação, algo que já não é tão objetivo, como, por exemplo, falar de valores morais, de crenças, valores, princípios, algo que precise de uma maior elaboração e que não seja tão preciso assim para se falar, assim como essa caneta é azul. Através dessas percepções que temos de tudo que nos cerca, nós constituímos o nosso campo e constituímos a nossa visão de mundo, que para ele era uma visão única. Cada indivíduo tem uma forma única de enxergar o mundo e é como se fosse inacessível para os outros enxergarem o mundo da forma que nós enxergamos ele. Mas que sim, era necessário que nós precisássemos fazer um esforço um pouco maior para tentar compreender ou fazer com que os outros compreendessem o nosso mundo. Através desse campo fenomenológico, a gente também constitui uma coisa que ele chama de self. O self nada mais é do que a percepção que nós temos de nós mesmos, a nossa autoimagem, de acordo com as percepções que vamos tendo e as interações que vamos tendo com o mundo. Então, nossas crenças, nossos valores, como eu me enxergo, minha identidade, tudo isso constitui o meu self. Lembrando que esse self, ele é algo dinâmico, porque nós, seres humanos, estamos constantemente interagindo com o meio, sendo impactado e impactando o meio também. E isso, consequentemente, influencia no nosso self. Basicamente, esse self é como eu me vejo, como eu vejo o mundo através desse campo fenomenal e como eu me vejo no mundo. Então, basicamente, o self seria como você se enxerga de acordo com todas essas experiências que você vive. Um grande exemplo muito legal seria o filme do Divertidamente. No segundo, no 2, quando a Hayley, se eu não me engano o nome dela é Hayley, ela começa a construir o senso de si. Aquele senso de si é como se fosse o self. E através de cada experiência, ela gera uma memória, que cada memória tem uma emoção que são os divertidamente, mas que constituem o senso de si, o self dela. A partir das experiências, a partir do quanto ela interage com o mundo, aquilo vai gerando a personalidade dela, como ela se vê no mundo, como ela interage, o que ela gosta, o que ela não gosta. Então esse é um grande exemplo também do self, o filme Divertidamente 2. Esse self, ele pode ser o self ideal ou o self real. O self ideal seria basicamente o que você gostaria de ser ou o que os outros gostariam que você fosse. Não necessariamente como você se vê ou como você é, mas como você gostaria de ser. Por isso que é o self ideal. E o self real seria basicamente quem você é de fato, congruentemente com as suas experiências vividas. Esse self, ele sempre busca uma congruência, ou seja, sempre busca uma harmonia e evita estar em conflitos. Sempre tenta preservar a sua integridade. Ou seja, sempre que você vê alguma experiência que não é condizente com a forma que você se enxerga com o seu self, é como se o seu organismo tendesse a fugir daquilo. Tem sim os processos que também são chamados de, por exemplo, a discrepância. Quando o seu self, a forma que você se enxerga, não é congruente com a experiência que é vivida. Um exemplo, você é uma pessoa super tímida, você se enxerga como uma pessoa tímida, então seu self já é uma percepção de que você é uma pessoa tímida,
e você é colocado numa experiência de falar em público. Consequentemente, isso te gera uma ansiedade, porque não há uma congruência da forma que você se vê como uma pessoa tímida, e geralmente pessoas que se veem como pessoas tímidas tendem a evitar locais com muitas pessoas, sentar na última fileira para não ser visto, abaixar a cabeça quando passa em público, e você é colocado numa situação de exposição. Consequentemente, isso faz com que exista uma discrepância e aquilo causa um desconforto no seu self. Um outro exemplo de ameaça e incoerência pode ser você sempre se viu como uma pessoa muito tranquila, pacífica, e em um momento de raiva você simplesmente não se permite sentir. Ou, por exemplo, você sempre se viu como um homem machão e toda aquela questão de que homem não chora, e quando você se coloca diante de uma experiência, de uma situação em que você quer chorar, aquilo é uma ameaça para o seu self, para o seu senso de si. Também pode gerar uma angústia, que é uma reação emocional. Por exemplo, quando você se coloca em uma situação em que o seu self, a forma que você se enxerga, é incongruente com a experiência, isso gera o que é chamado de tensão psíquica. Isso causa um desconforto, isso causa uma ameaça que, consequentemente, vai te causar uma angústia, um sofrimento, porque não é necessariamente a forma que você se vê é congruente com aquela experiência vivida. Também pode ocorrer o desajustamento psíquico, quando ocorre um afastamento da experiência vivida com o seu self. Cada vez mais eles se distanciam, isso causa um desajustamento psíquico. Então, o que seria o ajustamento psicológico? Esse ajustamento psicológico é simplesmente quando acontece o processo de congruência entre a forma que você se vê, o seu self, e a experiência vivida. Então, por exemplo, você simplesmente aceita aquela experiência, aquelas emoções, como parte de você, parte de si. Você se sente livre para se expressar, para sentir, para entrar em compactar com essa experiência. Mas para que de fato você possa ter esse processo de congruência, Carl Rogers também fala das condições facilitadoras, que é necessário que você tenha um ambiente acolhedor, um ambiente de aceitação incondicional, um ambiente de empatia. E o papel do psicoterapeuta, de fato, é proporcionar esse ambiente para que esse self ele possa entrar num estado de congruência. Rogers também acreditava que cada um de nós possui uma tendência inata ao crescimento, que ele chama de tendência atualizante. Só que para que essa tendência atualizante de fato possa atingir o seu máximo potencial, é necessário que você tenha essas condições facilitadoras. Por mais que você não tenha, o indivíduo ele sempre vai buscar a melhora, mesmo que ele não tenha essas condições facilitadoras. Mas talvez você busque essa melhora, mas num estado de incongruência no teu self com a tua experiência. Então, quando você possui esse ambiente acolhedor com essas condições facilitadoras, você, de fato, pode crescer. Você pode ter essa mudança terapêutica, você pode ter essa aceitação desse self. Tendência atualizante é muito legal porque é como se fosse a tendência inata de que cada organismo possui uma tendência inerente à vida de se autorregular, de se equilibrar. É bem parecida com a teoria organísmica do Goldenstein, mas é essa mesma pegada. Então, cada indivíduo ele possui essa tendência inata. Um exemplo que o Rogers dá é das batatas no porão da casa dele, que mesmo que elas estivessem num porão, longe da luz, existia um feixe de luz chegando nas batatas. E daquele feixe de luz brotava uma sementinha, um brotinho ali da batata. É como se, de fato, essa batata, um ser vivo, estivesse buscando essa tendência atualizante, tentando se autorrealizar, mesmo que as condições ali não fossem propícias, ela conseguiu uma brecha que fez com que ela se autorrealizasse de certa forma. Rogers fala que para que você possa ter um funcionamento pleno, uma vida plena, você precisa de algumas coisas. Por exemplo, estar mais aberto às experiências. Não transformar esse self em um self muito rígido. Vida existencial, então focar no aqui e no agora, nessa vivência do momento agora. A confiança no organismo, ou seja, nas suas próprias sensações e nos seus próprios julgamentos. A liberdade para você agir e você escolher, a criatividade e a flexibilidade e a tendência a esse crescimento contínuo, essa tendência atualizante, essa autorregulação, essa autorrealização. Pessoal, esse foi o vídeo. Eu acho que eu consegui dar uma explicada geralzona de tudo que era importante. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte aqui, compartilhe o vídeo, comenta se tiver alguma dúvida. E é isso. Valeu!